e existe uma técnica da gente apresentar isso da forma correta, com um mix de produtos bem sucedido, equilibrado e correto, que o seu cliente entende. Então, se tinham que corrigir preço de venda e aumentar os seus volumes de estoque, eles não só dobraram o seu lucro, mas triplicaram, quadriplicaram e muito mais do que isso depois das 6 ou 8 semanas iniciais de aplicar esse método no passo a passo. Metas baseadas em experiências passadas e como conquistar essas metas, como bater essas metas. É muito comum, e isso é uma prática que a gente trabalha também para quem já tem negócio, você utilizar um ponto de partida das vendas que você tem feito. Ou seja, se eu já tenho negócio antes e a minha venda mensal é em torno de R$ 5.000, eu não vou, de uma hora para outra, passar de 5 mil para 300 mil reais. Obviamente, vou ter uma escalada até lá, uma caminhada, e precisa ser feita no caminho certo. Então, eu vou corrigindo esse caminho e essas vendas vão gradativamente chegando lá, e você consegue, sim, chegar nos 300 mil em vendas, se isso for a sua meta ali quando você está faturando 5 mil. Mas aí a gente precisa analisar desses 5 mil o que é que você vende e o que é que você tem em estoque. É aqui que a gente começa a bater meta de venda. Muita gente tem esse cenário, vamos dizer que você vende lá só 5 mil por mês, mas você tem parado, se a gente for quantificar e somar isso, muita gente cai para trás porque nunca fez esse exercício, então eu já convido vocês a fazerem isso, quantificar quanto de estoque você tem aí, quanto que isso representaria em vendas, e muitas vezes vai ter uma situação onde está vendendo lá em torno de 5 mil por mês, mas parado de estoque que comprou errado, tem lá mais de 30 mil. E aí fala, meu Deus, eu estou sentada em mais de 30 mil em vendas, etc. Vou fazer a venda desses produtos aqui. Vou comprar um cursinho aqui de marketing, vou fazer umas ações de vendas, vou dar desconto, vou fazer lives, etc. E aí eu vou ficar muito rica. Então não caiam nesse conto, ok? Porque tem um problema aí, pessoal. Mas se tornou a minha especialidade levar lucro para os maiores líderes de mercado, os maiores varejistas do Brasil e do mundo. E justamente sempre no início vinha essa proposta, né? Olha, estoque a gente só precisa vender esse estoque. Essa é a maior mentira de todas, porque é justamente por causa desse estoque que as vendas não estão acontecendo. Não adianta se eu calço 38 ou 39 ir na sua loja e você ter o sapato mais lindo, o champanhe mais delicioso, o marketing mais sensacional e você só tiver sapato no tamanho 36. Eu não vou comprar, porque não entra no meu pé. Não adianta. Ou não tenha na cor que eu queira, ou se tá chovendo e você só tem rasteirinha branca, não importa a melancia que você pendura na sua cabeça, você não está suprindo a minha necessidade, o meu desejo naquele momento, e eu não vou te dar meu dinheiro, a não ser que seja uma oportunidade de preço muito baixa, e isso quebra o seu negócio, porque dando muito desconto, como vocês sabem, vocês ficam no prejuízo. Esse ovo e galinha aí, a gente precisa ter essa definição que a venda vem a partir do estoque bom que você tem. Então, se você tá definindo as suas metas ali e não está batendo elas, e se você acha que tem estoque em volume que deveria ser suficiente para bater essa meta, como nesse exemplo, eu preciso entender o que eu tenho nesse estoque do que não está vendendo e o que eu tenho nesse estoque que está vendendo. E aí, provavelmente, você vai começar a entender que a maioria dos produtos que você vende nessa sua venda média aí de 5 mil, você comprou uma peça de cada, você acreditou lá no mito da exclusividade, está caindo no conto do vigário, ou não sabe comprar. Aí tudo bem, você não sabe comprar, tá aqui para aprender, eu vou te ensinar para você não ter essa insegurança, que é o que leva muitos a irem lá comprar uma peça só de cada. Daí vendeu aquela peça, ela só tinha uma, e ela tem que matar outro leão, reinventar a roda com outro produto, fica tudo picado, tudo sem coerência, tudo bagunçado, um produto de cada tipo, fica uma confusão, quando na verdade mais ou menos ali uns 20% das peças que você comprou seriam responsáveis por mais de 80% das suas vendas, se você tivesse comprado de forma correta. Os tamanhos corretos, um volume interessante de cada um, mesmo que você more numa cidade interior com 3 mil habitantes, lembrando que você atende o seu público quando você dá para eles o que eles querem, o que eles precisam. Um produto exclusivo, ele existe, ele é bacana, ele existe no mercado de moda, mas ele é brutalmente mais caro e é também conhecido como alta costura, ou seja, se eu quero algo que só eu tenho, eu mando fazer numa costureira e aí só eu vou ter. Então não existe blusinha ou camiseta de 100, 200, 300 reais que só eu tenho. Isso absolutamente não existe, tá? Então se eu quiser algo que só eu tenho que ou pagar alguns milhares de reais ou eu tenho que mandar fazer sob medida.
E existe uma técnica da gente apresentar isso da forma correta, com um mix de produtos bem sucedido, equilibrado e correto, que o seu cliente entende. Então, se tinham que corrigir preço de venda e aumentar os seus volumes de estoque, eles não só dobraram o seu lucro, mas triplicaram, quadriplicaram e muito mais do que isso depois das 6, 8 semanas iniciais de aplicar esse método no passo a passo. Então, você vai perder esse cliente desqualificado, que é o que reclama de tudo e acha que blusinha de R$50 só ele que tem que ter, e vai passar a encher a sua loja ou a sua marca de clientes qualificados, alinhados com o seu produto, porque você trouxe o produto correto. Então, quando você não está batendo meta, provavelmente, isso acontece inclusive com os meus alunos, que eles têm esse resultado, eles dobram o lucro ali em 6, 8 semanas, aí estão super felizes e tal, e às vezes depois de alguns meses me mandam um e-mail, Andressa, não sei o que aconteceu, estava tudo indo tão bem e agora não está mais, o que aconteceu? Eu falo, então manda aqui para mim, então, para a gente ver as suas vendas, o teu estoque, como é que tá e tal. Fala, faz tempo que eu não olho isso, que eu não acompanho. É justamente isso que acontece. Se a gente não acompanha com uma rotina, você vai perdendo essas informações e vai perdendo tudo que é a base fundamental. Você não percebe que você está zerado num produto best-seller, num básico que você sempre tem que ter, que você não tem os tamanhos corretos, etc., porque você não consegue ver isso de forma orgânica, assim, batendo o olho, ou pelo que as vendedoras falam, ou pelo que você está olhando, mais ou menos. Você precisa organizar essa informação. Então, se você não está batendo a sua meta de venda, muito provavelmente você tem demais do estoque que ninguém quer e de menos ou zerou do estoque que as pessoas querem. E a gente precisa fazer esse reequilíbrio que permite que você venda, inclusive, o produto que as pessoas inicialmente não querem, quando você corrige e reequilibra o seu estoque. E aí sim você começa a bater as suas metas de vendas, e aí você consegue atrelar elas ao estoque que você tem e fica uma meta embasada, atingível, definida e que você consegue cobrar de si próprio, de vendedores que você tem e etc. E ela acontece, não fica uma coisa só no campo do desejo ou da cobrança, vamos aí pessoal, tem que vender sem qualquer embasamento, uma coisa totalmente superficial. Fica uma coisa estruturada, que inclusive você consegue cobrar toda a sua equipe, porque olha, produto tem, a gente sabe quando tem esse produto aqui, vende, e é assim que funciona. Então, quando a gente vai bater as nossas metas, vem todo um trabalho antes disso, que é muito mais do que fazer simples açõezinhas de vendas, de incentivo das suas equipes e tudo mais.